melhor que eu sou engraçado. Muito feio. Fica pensando que vem. Podemos? A maioria já copiou. Eu não sei desenhar não, tá? Então não adianta cobrar isso. Vamos lá? É assim. Hoje nós vamos falar de mercado. Quando a gente fala de mercado, a gente fala de um conhecimento importante, porque é um conhecimento que você vai utilizar durante toda a sua vida profissional, tá? E até na sua vida pessoal mesmo. Conhecendo como funciona o mercado, você pode tentar aí sair das armadilhas que o mercado nos apresenta, tá? Como a gente está falando de capitalismo, tá? Então aí eu quero um momentinho só, gente, deixa o pessoal se ajeitar e eu abro a porta outra vez. Enquanto tem gente chegando, eles estão... Então o que acontece? Então a gente vai começar a falar de mercado. E eu tenho no mercado duas teorias que são importantes para explicar o mercado. Uma explica o lado de quem produz e a outra explica o lado de quem consome. Tá? Fora isso, eu ainda tenho uma circunstância que a gente vai falar dela ali, que é o chamado paradoxo do valor do Adam Smith. Tá? Que é uma circunstância que gera, né, uma reação no mercado em relação ao valor, tá? Mas antes de falar de valor, o que a gente precisa fazer? Precisa descobrir um pouco, desmistificar um pouquinho essa questão de valor, trabalhar com a ideia, né, do que é valor. Então, aí eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: pegar e separar valor de preço. Porque geralmente as pessoas misturam as coisas e aí é que você perde a noção, perde a direção daquilo que você está querendo entender. Entenda o seguinte: valor, ele é subjetivo, tá? Dentro da nossa concepção, ele é o que é um conceito bastante subjetivo. Entenda que o que tem valor para mim pode não ter valor para você. Não dá para padronizar. Muita gente já tentou padronizar isso, mas não conseguiu sucesso. O que pode ter valor para você pode não ter valor para mim, vice-versa. Isso quer dizer que você está errado? Que alguém está errado? Será que eu consigo padronizar valor? É muito difícil, tá? Para cada pessoa existe uma visão, né, de mundo, e ela carrega ali uma porção de elementos que compõem nela a própria concepção de valor, tá? E eu tenho que separar isso de preço, tá? O preço, ele é a representação numérica do valor, tá? Não posso misturar os dois. Tanto que você vai ver o seguinte: o preço é subjetivo, o valor é subjetivo, tá?
Quantas vezes eu já não cheguei num museu assim, todo do meu lado assim, entra lá, né, uma moça, olha aquele quadro, né, eu já tive a minha concepção do que é o valor daquele quadro, e aí alguém chega do meu lado, quase que olha e fala assim, nossa, isso aí é arte? Nossa, sinceramente, não dou valor nenhum a isso. Acho que a minha filha faz melhor que isso daí, não sei não, eu estou desconfiado. Aí você vai ver, você chega no curador do museu e só faz uma pesquisa, né? Quanto que está valendo mais ou menos, quanto que é o preço de mercado daquela tela, né? Aí o cara chega para você e fala, olha, aquilo ali, aquela ordinária, aquilo não tem valor, aquilo é tão caro, que aquilo lá foi permitido pelo seu possuidor colocar aquilo ali só para que as pessoas possam conhecê-la. E ele não vende, porque aquilo realmente não tem valor, é uma coisa assim, tão alto o valor disso, que ninguém teria como comprá-la, né? Então aí você vê as dimensões. O curador do museu lá me fala que aquilo lá não tem absolutamente como mensurar o tamanho é o valor daquilo, e a outra pessoa ali do lado, né, fala que a filha dela faz melhor do que qualquer um. Os dois estão certos? Sim. Cada um tem sua concepção de valor. Ele tem o quê? Uma cultura artística que ele adquiriu, estudou, se preparou para aquilo, e ela não tem, mas o valor dela também vale, Então a gente tem que entender que é extremamente pessoal e subjetivo. Algumas aproximações a gente pode ter, mas, olha, é muito difícil você traçar uma concepção dessa. Olha, será que o que é uma coisa cara e o que é uma coisa barata? Aí pode usar preço para tentar definir isso, né? Porque preço é o mais adequado, tá? Para você poder adquirir isso, para você explicar isso. Então eu entendo o seguinte: caro é aquilo que não vale, entendeu? Se aquilo não vale e o preço é maior do que aquilo que você acredita que é o valor das coisas, então a gente chega à seguinte conclusão: caro é aquilo que não vale, e barato, né, é exatamente, vale mais do que o preço que está ali. Aí isso é barato, vale mais, ele está cobrando um preço muito baixo, isso é barato. Aí eu faço aquela pergunta: será que uma Ferrari é um objeto caro? Partindo dessa concepção de que caro é aquilo que não vale, será que uma Ferrari é alguma coisa cara? Ou é a gente que não tem condição de comprar uma? Aí é que está a questão. Imagina, você não pode comprar uma Ferrari, nem eu. E aí eu falo que é caro, né? É aquele ditado, né? Quem desdenha quer comprar, né? Você não pode, aí você bota defeito, fala que é caro, assim, mas não é caro. Ela é realmente aquilo que vale. É a gente que não tem poder econômico para poder comprar uma. Caro é aquilo que não vale. Será que uma Ferrari não vale aquilo? Você já imaginou 70 anos de tecnologia com uma pessoa ali atrás, uma prancheta que virou computador, que tem uma organização enorme por trás disso, desenvolvendo um produto, usando tecnologia para, sabe, tentando errar o mínimo possível, tentando fazer uma coisa perfeita para alguém chegar e falar que é caro, né? Aí é que está a diferença. Então eu queria que você pensasse nisso, separasse valor de preço, senão você não consegue entender isso aqui. Tá? Separar. Valor é diferente de preço. Valor é subjetivo, o preço é objetivo. O preço eu vou definir. E se o valor
Veja bem, se o preço não representar o valor, ou é caro ou é barato. Tá? Tudo bem, gente? Sei que deu um nó aí na cabeça, mas precisa começar desse jeito. Se eu começar de outro, você vai acabar chegando nesse ponto aí. Vamos lá. Dessas duas teorias que estão baseadas no mercado, a primeira teoria que apareceu foi a teoria do valor-trabalho do Adam Smith. Né? Falei um pouco do Adam Smith, né? Em outra aula? Sim, né? Falei um pouco disso, da evolução do pensamento econômico. E aí, o Adam Smith, o que acontece com ele? Ele disse o seguinte: o valor é composto pelo trabalho humano incorporado quando a natureza é transformada. Então, coloquei um exemplo aqui que é o seguinte: uma árvore, ela é da natureza. O ser humano vai lá e corta essa árvore e transforma num tronco. Então ele tem um produto aqui. Quando ele fez isso, ele agregou valor aqui. Por quê? Porque ele exerceu o trabalho humano ali dentro. Aí ele foi lá e cortou a árvore e transformou essa árvore. Tá? Pode perceber. Ele transformou num tronco. Não é mais árvore. Agora é um tronco de árvore. Não é mais. Aí o ser humano foi lá, cortou mais uma vez, fatiou e transformou isso em tábuas. Só que ele exerceu o trabalho humano aqui, então ele agregou mais valor a isso. E aí, no produto final, o que ele fez? Ele pegou essas árvores e construiu uma porta, que é o produto final. Quando ele fez isso, ele agregou mais valor aí. Tá? Cada vez que ele transforma a natureza, ele agrega valor. Transformou a natureza, vai agregando valor. Tem produtos que têm valor agregado muito baixo. Uma porta, por exemplo, foi o exemplo que eu utilizei para te explicar o que é a teoria do valor. Ok? Só que você imagina qual é o valor agregado de um avião. Qual é o valor agregado de um helicóptero, de um satélite, de um navio? Valor agregado altíssimo. Já pensou quanto trabalho humano tem ali? Tá? Trabalho humano, não só, veja bem, não é trabalho humano só braçal, não. Trabalho humano intelectual. Muita gente ficou horas e horas tentando bolar, né, um sistema para aquele navio não tremer muito na água. Quanta coisa, quanto trabalho humano tem ali dentro. Por isso que tem um valor agregado altíssimo. Tá? E o Adam Smith entendia isso, que o que gerava valor era exatamente o quê? O trabalho humano transformando a natureza, né? Agrega valor ao produto. Isso aí é uma verdade para o Adam Smith objetiva, porque ela pode ser expressa em números. Você pode mensurar o valor das coisas. Quem utiliza isso? Contabilidade. Contabilidade faz isso, né? Vai lá, atribui valores, a mão de obra, o valor do seu salário, e depois faz o quê? Soma e deduz lá qual é o custo de produção de determinado produto. Isso é objetivo, você consegue. E começa lá no Adam Smith. Tudo bem? Tá claro, gente? Sim? Tá? Deixa eu falar uma coisa. Isso daí não tem naquele material do ABA não, tá? Já, se você for procurar, você não vai achar essa explicação. Tá? Então estou dando uma explicação para você poder entender a lógica de formação do valor pelo lado do produtor. Quem pensa assim são os vendedores, são os produtores. Tá? Eles agregam valor pelo trabalho humano que vai sendo, né, utilizado. Agora vamos para o outro lado aí. Né? Vamos para o outro lado. Teoria do valor, utilidade. A teoria do valor, utilidade é mais divertida, sabe por quê? Porque ela é a nossa vida. A gente trabalha desse jeito. Você provavelmente não entenda, né,
ou vai aprender isso com o tempo aí, ou na vida profissional, ou aqui dentro da universidade, a formar o valor pelo lado da oferta, tá? Pelo lado de quem está produzindo. Agora, isso daqui já está na gente, você nasce com isso. Tá? Teoria do valor-utilidade. A teoria do valor-utilidade já é mais nova. Tá? Quando eu falo nova, eu falo que é 1930. Menos de 100 anos é considerada uma teoria nova. Quem idealizou essas ideias foi uma escola, né, que a gente chama de os utilitaristas. Os utilitaristas são, né, pensadores que tinham como base esses pensamentos aqui. Ó. O valor é composto pela utilidade marginal. O que é a utilidade marginal? Né? O consumo na margem representa o consumo a cada nova unidade que você vai consumir. Tá? Cada nova margem quer dizer nova unidade sendo consumida. Ok? Isso é trabalhar na margem. Mas não adianta eu falar nisso. Vamos direto para tentar entender o que é isso daí. Tem uma fabulazinha que é para explicar isso aí. É o copo d'água no deserto. Tá? O copo d'água no deserto é o seguinte. O cara estava no deserto o dia inteiro, tá? Morrendo de sede mesmo, e ele tinha dinheiro no bolso. O dinheiro dele tinha fim. Ok? É economia, lembra? Tem escassez de dinheiro, não vai tirar dinheiro atrás de dinheiro, não vai acabar nunca. Ele tem um limite, então ele vai ter que administrar esse dinheiro. Aí o que aconteceu? Ele estava andando lá no deserto, estava quase morrendo, passou o dia inteiro no deserto, já estava desidratando, já estava passando mal, e de repente, né, chutou no chão e saiu o cara. Entendeu? Porque ele não esperava. E o cara chegou para ele, né, e já ficou até mais, né, com mais animadão. Opa, é 3 pedidos, né, sempre tem essa história. Aí o cara, aqui não, comigo é outro papo. Aqui é o seguinte, não é sério, aqui é o seguinte, meu negócio aqui não tem nada de 3 pedidos, não, é 3 notas na mão aqui. Você está precisando de água, né? Então, eu vou dizer para você o seguinte, se você não tomar água, você vai morrer. Então, o primeiro copinho aqui vai ser R$100. 100 a mais, um copinho de água. Ele paga? Hã? Será que ele paga? Paga, né? Bom, se não tomar, vai morrer, o dinheiro está no bolso, vai fazer o que com o dinheiro que paga para o cara? Não, né? Tem que fazer. Né? Então, ele vai pagar R$100. Agora eu vou dar uma informação para vocês. Não foi suficiente. O cara passou o dia inteiro lá no meio do deserto, né? E está morrendo de sede. Tomou aquela água e já foi pegando outra. Mas aí o cara chegou aqui e falou: opa, o segundo copo, né? Se não foi suficiente, R$100. Então eu estou passando essa informação. Não foi suficiente. Ele paga 100? Hã? Bom, se não foi, ele ainda está em perigo, ele ainda morrer, ele vai lá e paga e acabou. Aí já deu aquela melhorada. Depois que deu aquela melhorada, né, já deu uma aliviada na sede um pouquinho, mas ele ainda está com muita sede. É o dia inteiro lá. Não é 2 copinhos d'água que mata a sede do cara. Só que aqui já deu uma aliviadinha. Então, esse cara aqui pegou e falou assim: ó, eu tenho o 3º copo aqui, é R$100. E aí? Paga R$100? Você já, olha a informação que eu estou te passando. Já deu uma aliviada. Será que ele vai pagar 100 sem negociar nada? Não, eu aceito, tudo bem? Vamos dizer aí que então ele negocia com o cara. Fala assim: olha, 100 não. Agora já estou melhorzinho, já estou pelo menos raciocinando. A água já pelo menos já vai para a cabeça aqui. Paga 80, tudo bem? Como bom negociador, né? Ele fez o que ele pôde e aceitou 80.
Aí o cara chegou e falou assim, olha, eu tenho outro copo d'água aqui. E aí? Vai pagar 80 também? Falou, se aqui já tinha satisfeito a situação dele, com esse aqui, não, 80 não. Vamos jogar aí uns 60. 60 eu pago, eu estou com sede aí. Tá? A melhor da minha sede, mas R$80 no copo, não. Vou pagar 60. E aí, a negociação continuou. Nesse aqui, vou pagar 40. Eu só estou disposto a pagar 40. Nesse outro, vou pagar 20. O cara aceita, né? Está negociando, né? Por enquanto. Nesse aqui eu pago 10. Nesse outro, eu pago 5. Nesse aqui, eu acho que vou pagar 1. E nesse 10 aqui, ele vai pagar, não vai pagar nada, não vai estar disposto a pagar nada. A utilidade marginal dele zerou. Então, isso acontece com a gente. Tá? Eu posso dizer que a utilidade marginal é decrescente. E ela tende a zero. Você satisfez a sua necessidade, você não está disposto a pagar mais nada por aquilo. Tá? Isso é utilidade marginal. Tá? Se não satisfez, você até negocia, mas se satisfez totalmente, plenamente a sua necessidade, isso tende a zerar. Ou cai o preço, ou tende a zerar. Ok? Isso é utilidade marginal. E outra coisa, não adianta querer comparar a minha utilidade marginal com a dele, e nem com ele, e nem com ela. Ela é subjetiva. Cada um tem uma utilidade marginal diferente em relação aos produtos. Não adianta eu querer forçar você a comprar alguma coisa como eu consumo. Cada um tem a sua necessidade, a sua subjetividade na hora de comprar as coisas. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Sexta-feira, eu sei que a coisa já deve estar, né? Estou percebendo. Fala, pode. Com essa ideia, o marketing daria para aumentar essa margem? Sim, veja bem, toda vez que você tem uma ciência, um conhecimento, na verdade o marketing não é uma ciência, ele é um conhecimento que ele tem um objetivo, ele é um braço da economia, tá? Pelo menos na capitalista ele é. Ele tem o objetivo de aumentar a inclinação de compra. Lembra? A gente teve aula lá. Qual a diferença de uma mercadoria e de um produto? Na mercadoria você tem inclinação de compra, no produto não. Então, para aumentar a inclinação de compra, você pode usar as técnicas de marketing, sim, para acelerar o processo. Tá? Isso ajuda o capitalismo a funcionar direitinho. Tá? Tudo bem, gente? Isso daqui é extremamente utilizado em vários, vamos dizer assim, negócios. Né? A área de turismo usa isso, que é uma maravilha. Nunca vi. Eles usam isso direto, utilidade marginal, eles calculam a utilidade marginal para cada cliente deles. Né? Em uma loja de viagens, que o cara, ele sempre de 6 em 6 meses, ou anualmente tira férias, né? Eles olham, estudam o perfil da pessoa para quem ele vai oferecer o pacote turístico para esse cara. E ele vai perceber isso aqui muito claramente, porque quem viaja muito, faz essas viagens turísticas, isso daqui funciona muito rápido, tá? O cara joga lá uma viagem para a Europa, tá? Aí ele coloca lá vamos usar aquela expressão da Copa do Mundo, ele coloca lá na cabeça de chave, a cidade é Paris,
primeira que o cara vai, o resto vai atrás. É Londres, é Roma, o cara nunca foi viajar para esses lugares, né? Então ele coloca a cabeça de chave lá, Paris, tal. Ele vai desembarcar em Paris, depois ele vai para o resto da Europa. Aí o cara vai lá, conhece Paris, que maravilha, que cidade bonita. É um negócio, né? Fora do comum. Foi lá, conheceu, tal. Só que não dá para conhecer tudo de uma vez. Ele já teve que ir para uma outra cidade. Aí, daqui a um ano, ele vai lá novamente. Se o agente de viagem, se o cara não olha o perfil dele, e quem que ele vai colocar? Logo na cabeça de chave é Paris. Aí o cara vai lá de novo. Quando ele vai lá de novo, aí tudo bem, ótimo, foi muito bom, né? Agora sim, ele volta até falando, agora sim eu conheci bem Paris, né? Fui lá nos lugares em que nem todo mundo está acostumado a ir, que maravilha e tal. Aí, se o agente de turismo não olhar o perfil dele, o que vai acontecer? Ele vai botar Paris de novo no meio do pacote. Aí o cara já vai dar uma torcida mais. Pô, já foi 2 vezes, né? A primeira foi legal, a segunda conheci bem, mas agora a terceira. Tá, tudo bem, vai. Eu engulo. E vai lá, de novo. E aí você começa a fazer aqueles passeios estranhos, né? Conhecer o esgoto de Paris. Tem umas coisas assim, né? Que é um esgoto tão bem tratado, tão limpo, que vira atração turística. Aí o pessoal desce lá para fazer uma visita no esgoto. Você imagina, né? Como é que é? Não estou brincando, não. Estou falando sério. Existe esse passeio lá. Então acho que é um cara que já conheceu tudo que tinha que conhecer. Aí o cara volta para o Brasil. Aí, ano seguinte, de novo Paris. Aí ele chegou, a gente de viagem, fala: ô meu amigo, chega, eu não aguento mais aquela cidade lá. Encheu a paciência, né? Aquele pessoal que não toma banho com perfume e, né, não toma banho e passa perfume, já encheu, né? Vamos colocar outra cidade aí no meio que não vai dar, assim, não vai dar para viajar com você, vou fechar com outro. Bom, toda vez que eu vou viajar, você gosta de da cidade, já conheci, tudo bem, muito bom, gostei e tal, não vou de novo não, vai, tira isso aí e coloca outra. Sabe o que aconteceu? Isso aqui zerou. O cara não quer mais conhecer. Chegou na atividade marginal dele. E nas agências de viagem, chega rápido. Na terceira vez o cara não quer ir mais. Na segunda ele até vai, dependendo do lugar, mas na terceira ele não vai mais. Atividade marginal na área de turismo zera na mesma hora. Tá? Então eles utilizam isso. E o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um estudo do perfil da pessoa para ver se isso daqui já não zerou. Tá? Tudo bem? Deu para entender? Tem uma aplicabilidade essas coisas. E você faz isso com vários produtos. Tá? Vários produtos no mercado são feitos para isso. Você faz esse tipo de situação. Tá? Tudo bem? Vamos para frente aí? Paradoxo do valor. Aí volta novamente para o Adam Smith. O cara, outra vez, faz aquele questionamento. Por que um diamante, que é uma pedra, vale mais do que um copo d'água? Né? Por que será? Né? Um copo d'água vale menos que um diamante. Teve um aluno ontem que me deu uma resposta bem legal. Ele falou: é porque o Adam Smith não morava aqui em São Paulo. Se não morasse aqui em São Paulo, ele ia ver o que é o preço da água aqui, que os caras estão cobrando aqui. Entendeu? E tem a ver com isso aqui, realmente, esse negócio da água. Por que será? Um copo de água pode valer menos que um diamante. Um copo de água que serve para sustentar a vida, que serve para hidratar, que é necessário para a vida, vale menos do que uma pedra. Né? A resposta está nesta palavrinha aqui que você vai ouvir muito. É a escassez. Tudo que é escasso ganha valor. Tá? Tudo que é escasso ganha valor. Por isso que ele é uma pedra preciosa. Porque ela é rara na natureza. Né? Não é qualquer um que tem um diamante. Às vezes nunca tem. E aí? Né?
se você abrisse a torneira, ao invés de sair água, saísse diamante, todo diamante do mundo perderia o valor. Tá? Perderia o valor. Na Arábia Saudita, um copo de água vale mais que 1 litro de petróleo. Um copo de água mineral vale muito mais. Tá? Por que será, né? É escasso naquela região a água mineral. Aliás, ela não existe. E agora, faça um desafio. Vai ao supermercado mais próximo e entra lá na parte de água mineral e dá uma olhada no preço. O que aconteceu? Aumentou, tem refrigerante que está mais barato que a água mineral. Tá? É sério. Dá uma olhada para você ver. A água mineral, devido à escassez de água que a gente está passando, tá? Subiu muito de preço. Ela ganhou valor. Tá? Por quê? Por causa da escassez. Tudo que é escasso se torna o quê? Se torna valioso e aumenta de preço. Então você vai ver o quê? O valor pode ser objetivo, pode ser subjetivo e pode ser uma circunstância que gera o aumento do valor. Qual é a circunstância aqui? Nesse caso, a escassez. Tá? Muitas vezes você vai chegar numa feira, vai olhar lá o preço do tomate, o preço da alface, vai olhar e falar, nossa, que isso? Vai até chegar para o feirante e falar, pô, cara, por que tá caro essa alface? Aí o cara vai falar assim para você, é que choveu esse mês passado e estragou muita coisa, e aí, né, o que vai acontecer? Vai ficar, subir o preço. Infelizmente, a chuva estragou muito a plantação e agora o preço subiu. Tá? O feirante acaba de te dar uma aula de economia. Ele acaba de falar do paradoxo de valor. Tá? Então, gente, eu tenho aí 3 situações que podem gerar valor. Cuidado, hein? Separa do preço. O preço é uma coisa, o valor é outra. Estamos falando de valor. E o valor no mercado é muito importante. Ele tem muito, né, a nos passar dentro da situação do mercado. Ok? Tudo bem? Tranquilo até agora? Tem alguma dúvida? Não? Os caras já estamos começando a virar os olhos. São 8h10. Tem gente já assim. Quando vira os 2 olhos assim, o cara começa a é a hora de mudar o tom de voz, é a hora de mudar a estratégia, porque senão, né? Você sabe que tem uma coisa que eu sou proibido de fazer aqui na frente, né? E eu estudei isso daí, eu fui pesquisar para ver se era verdade mesmo ou alguém estava usando com a minha cara. Eu não posso bocejar. Se eu bocejar, acabou a aula. Acabou, pode todo mundo levantar e ir embora. Se eu bocejar aqui, eu sou proibido. O professor não pode bocejar. Palestrante não pode bocejar. Se o cara bocejou, acabou a palestra. Se ele bocejou, acabou a aula. Ainda mais uma aula de sexta-feira, essa hora. Se o cara abrir a boca, é contagiante. É um negócio. Eu abro, daqui a pouco o outro abre, o outro abre, o outro abre. Aí vai ter um que sempre é o mais, né? Aquele cara mais exagerado, ele vai. Daquele. Aí esse é como se eu desse um final na aula na hora. Quando esse cara, né? Esse cara, quando ele faz. Acabou. Então eu tenho que tomar um cuidado danado aqui. Entendeu? Tem que dar uma percebida. Ó, já vai olhando pra mim com uma cara assim de que, né, já tá no fim do gás. Calma, gente, ó. Tenho certeza que a gente vai sair daqui com alguma coisa a mais. Tem que sair, senão não tem jeito. Tem que sair daqui diferente do que entrou. Tá? Não tenha dúvidas. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a demanda. Eu acho que não vai chegar mais. O pessoal acha que não vai chegar mais, né? É difícil.
A gente vai ter que ir para frente. Não tem jeito não. Vamos lá. Você sabe que esse negócio de bocejo é um relaxamento, né? O grande problema do bocejo é o seguinte: quando o cara relaxa, ele perde a concentração. Eu olhei lá na USP lá e procurei um cara que é especializado lá em bocejo. Tem uns pesquisadores, sempre tem uns caras que pesquisam umas coisas interessantes, né? Tipo assim, né? A relação sexual das borboletas, sabe? Tem tese, já viu tese de mestrado? Vai na tese de doutorado, vai na área de biologia, aí você vai ver lá cada coisa bacana que os caras não tem. Vai lá, olha assim, entra na biblioteca na área lá da parte de biologia, vai direto lá e olha, tese de doutorado. Tese de doutorado ela tem que ser inédita, ninguém pode ter estudado aquele assunto, aí começa a sair esses assuntos assim, né? O acasalamento das borboletas na época de verão, né? Como é que a borboleta se sente? Aí você vai ver sempre essas coisas, né? E a economia também tem, viu? Cada coisa que você nem imagina, né? É o consumo de Coca-Cola em épocas, em época de crise, tem umas coisas. Vai ver só. Vamos bater na luz. Tá gravando? O cara chegou a uma conclusão tão grande, né? Ele fez uma tese que era de economia misturada aqui com, né? Economia misturada com psicologia. Gosto bacana que ele fez. Ele viu que as pessoas ficavam muito ansiosas quando entravam em recessão e começavam a comer doce sem parar. Aí qual era o resultado? Todo mundo engorda depois da recessão. Esse era o resultado dele. Tem isso. Dá uma olhada lá na biblioteca pra você ver. Se deixa espaço, né, para a gente fazer. E aqui se deixa espaço que eu quero fazer essa lei geral de demanda. Ao invés de pegar um conceito já pronto, eu quero mostrar para vocês qual é o comportamento da demanda, tá? E aí nós mesmos vamos fazer isso. Porque quando a gente faz isso, jamais a gente esquece. Tá? Quando a gente consegue perceber que é o fenômeno que acontece aqui, e nós mesmos montamos a lei geral, a gente não esquece. E não é para esquecer, tá? Isso é uma coisa veio para ficar, hein? Não vai ter dúvida. Você vai usar mercado em todo lugar. Você vai usar mercado em logística, vai usar mercado em produção, vai usar mercado em administração financeira e orçamentária, vai usar mercado nas matérias de economia, em contextos econômicos, comércio internacional, análise de risco e mercado de capitais. Tudo isso você vai utilizar mercado. Tá? E vai usar mercado profissionalmente, com certeza. Não tem como fugir dele. Tá? Pronto aí? Copiaram? Não? Deixa eu fazer esse quadro depois. Isso aqui, né? Porque eu acho que é melhor eu não coloquei logo em seguida. Isso ficou bom, né?
Qual que é? Dá um jeito. Vamos lá? Sim. Senão os caras começam a dormir, aí entra a parte do sono. Vocês vão ter que fazer uma provinha comigo, né? Já avisei, né? Uma prova minha. Né? Eu gosto de aplicar a prova. A prova prova é legal. Eu começo a perceber assim as faces das pessoas assim. Tem gente que entra em. É um negócio fora do comum. Uma pessoa se transforma numa prova. É um negócio louco. O cara senta lá no fundo, tem uns que ficam assim. Parece que está possuído. Sabe o que faz? Aí entra aquelas fases, né? Bonito, é legal. Entra aquela fase da sabedoria, né? Então tudo que o cara sabe, no primeiro momento ele faz. Aí entramos naquela fase de Chico Xavier. Coloca a mão. E aí ele fica esperando a sabedoria descer. De vez em quando cai em tentação e ele faz assim. É legal, você precisa ver. Uma vez eu filmei, não falei nada. Depois eu fiquei observando em casa. Que interessante. As pessoas, como elas se modificam. Cada coisa. O cara que é bonzinho, o olho dele parece assim possuído. E o cara se torna chato. Ele se torna chato. Por exemplo, você estudou, né? Então ele senta perto de você, ele começa. É pra você passar o... é horrível. Chuta. Tem umas coisas terrível. Uma loucura. E você tem que ser ligeiro, né? Um olho no peixe e o outro no gato, né? Porque é assim, eu viro pra cá, quando eu olho, já tem cara sentando. Não posso fazer isso, ó. Se eu tiver uma prova assim, eu faço isso, aqui assim, você não sabe o que acontece, a revolução que acontece atrás de mim. Um dia, né, eu peguei os caras por aqui, ó. Olha que bacana, isso aqui é um espelho, né? Não sei se deu pra perceber. Eu tava aqui assim, meu amigo. Você não sabe o que eu vi aqui. Teve um que se jogou em cima da moça, passou por cima aqui, é um espelho. Nossa, terrível essa prova. Bom, vamos lá. Agora já deu, né? Vamos. É assim. Demanda. Vou explicar a condição desse seguinte, ó. Uma determinada quantidade, vamos pelo conceito, hein? Uma determinada quantidade, então não é qualquer quantidade, ela é determinada, eu sei quanto é, entendeu? Não é qualquer coisa, não é qualquer quantidade, é uma quantidade que eu conheço, eu sei quanto é, então ela é determinada, ok? Que os compradores, a demanda representa os compradores, aqueles que querem adquirir os produtos, os consumidores, tá? Uma determinada quantidade que os consumidores, os compradores, agora eu queria que você prestasse atenção.
Por isso que eu tenho medo de dar essa aula na hora que falta muita gente. Olha aqui, ó. Cadê o gravador? Cadê o gravador? Cadê o gravador? Aqui, ó. Parou? Tá aí? Tá aí. Então é assim. Isto não é contabilidade. Isso é economia. Então, o que acontece? Desejam, o verbo está no presente. Em contabilidade, você só registra aquilo que já aconteceu. Se não aconteceu, você não pode registrar no livro contábil. Economia não. Economia, eles desejam, isso é presente. A demanda está acontecendo nesse momento. Existe uma demanda de sapatos, existe uma demanda, né, de todos os produtos que você imagina. Ok? Todos os produtos têm uma demanda. Ela é um fenômeno presente. Ela está acontecendo. Por isso o verbo está no presente. Desejam, nesse momento tem uma demanda. E é isso que acontece. Essa que é a diferença. Isso aqui, gente, não vai confundir demanda. Não confunda demanda com vendas. Não é vendas. Ok? Tem que explicar, senão... É por isso que eu não gosto, né, que falta gente nessa aula. Venda, já acabou a venda. O que você faz? Registro no livro, né, e faz bater lá, né? Acabou. Entendeu? Tem que bater lá. Agora, aqui não dá para fazer isso. Olha aí. Desejam. Está acontecendo uma demanda agora. A demanda, ela é dinâmica. Ela não é estática. Lá na contabilidade você tem um conhecimento que só pode ser lançado se já aconteceu. O fato contábil é da natureza dele. Se não aconteceu, você não pode registrar. É diferente de economia, tá? Aí você vai falar, você está falando que o seu é mais... Não, o meu não é mais importante, não. Faz essa pergunta para mim. Pergunta para mim. Você está falando que economia é mais importante que contabilidade? Você está falando que economia é mais importante do que contabilidade? Não é verdade, não é verdade. Não é verdade. O administrador não pode pensar desse jeito. Não pode. A contabilidade é importante. Quem dá a contabilidade para vocês? É o Zé Pagodinho? O Ari. É o Ari. Pensei que era o Zé. Tem um menor que o Zé Pagodinho. Professor de contabilidade. Não é o Ari, é o Ari. Então, o que acontece? O Ari ele é muito importante na vida do administrador. Você vai fazer assim. Você tem uma medida de desempenho. Você tem uma medida de desempenho. Quem te dá isso? É a contabilidade. Quem te dá uma perspectiva de ação? É a economia. E o que você tem que fazer? Você tem que escolher. Você vai administrar utilizando, vendo o que aconteceu e o que você tem pela frente. Você precisa das duas. As duas são importantes. Uma não é menos importante do que a outra. Tá? Entenda isso. Desejam. Isso está acontecendo. Não é fato contábil. Orientados por um preço. Aí, qual é o sinalizador do mercado? São os preços. O preço sinaliza, o preço mexe com a pessoa. É uma coisa fora do comum. Tá? Ele mexe. As pessoas olham o preço e falam, nem quero comprar. O cara fala, não vou comprar agora. Ele mexe com você, mexe com a cabeça, vai lá no fundo. Né? Imagina. Nossa, preço é um negócio fora do comum. Lembra? Eu acho que eu contei para vocês a história do cara que estava lá no supermercado. Não, imagina. Olha como o preço mexe com as pessoas. Olha só. O cara estava com um pacote de café. Não contei isso? Poxa vida. Olha, o cara estava no pacote de café na minha frente, só um pacote de café. Ele foi lá, provavelmente, para comprar isso. E aí ele entrou naquela fila de 10, né? 10 volumes. E eu entrei atrás, porque eu tinha um negócio pequeno para comprar também e comprei. Ele estava na minha frente.
Aí ele estava lá, né? 2 pessoas na frente dele, um pacotinho de café na frente, nem sacolinha ele pegou, nem aquele, só um pacote de café. Eu estava até com, né, uma cestinha com algumas coisas, mas ele só lá. Daqui a pouco aparece aquele cara, né? Com aquele microfone assim, né? Tá. Alô, atenção, oferta relâmpago. Você, nesse momento, aqui na porta da loja, olha pra cá, vem aqui. O primeiro que chegar já leva TV de 60 polegadas, de 4.000 por 1.800. Cadê o cara? Sumiu da minha frente. Aí eu falei, nossa, que bom, né? Pelo menos ganhei um lugar, né? Tinha mais 2, só tinha um. E eu fui sendo atendido. Quando eu olho, o que aconteceu? Lá em cima, descendo a escada rolante, aparece uma esteira rolante, né? Aparece ele, o carrinho, uma TV de 60 polegadas e um pacote de café na mão. Sabe o que aconteceu? O que mexeu com ele? Isso aqui, ó. Isso aqui mexeu com ele. É o orientador do mercado. De 4.000 por 1.800, eu nem sei se ele fez a pesquisa antes. Eu sei que mexeu tanto com ele que quase que ele larga o café e volta a TV só para casa. Entendeu? Mas ele voltou, ó, o preço, o sinalizador aqui no mercado. Ok? E aí, para terminar esse conceito, um determinado período de tempo, não é a qualquer tempo, eu sei quando acaba, né? Por exemplo, a demanda nesta semana, a demanda neste mês, eu pego todos os dados de consumo que tem nesse mês para calcular a curva de demanda. Não precisa ficar com medo de matemática, já falei que a gente ia ter pouco, mas infelizmente não tem outro jeito. Isso aqui, né, vocês têm que saber, não tem nem jeito. Olha, explicar a curva de demanda para a administração não é uma missão muito difícil. Eu já tive coisas piores na vida. Eu tive que dar controladoria para secretariado. Nossa, mãe, se soubesse, 70 moças olhando para sua cara. Na hora que eu coloquei o razonete na lousa, todo mundo olhou para mim e falou: ficou louco. O que é isso? Você não imagina. Para tentar explicar o que era um razonete, não tinha visto o razonete ainda. A tristeza que dava, os olhos viravam, a cabeça, tinha gente que fazia assim. Uma moça, ela ficava assim. Olhar. Uma loucura. Aí eu falei, tudo bem? Ela, não, eu não quero aprender isso, eu não quero aprender isso. Eu falei, moça, por favor, eu tenho que sair daqui com essa missão de ter ensinado controladoria para a contabilidade, para o secretariado. Mas eu não vou usar isso na minha vida, eu não vou. E era isso que acontecia. Toda aula eu tinha que enfrentar essa rejeição. Entendeu? Agora, né? Pelo contrário, tem gente que entrava em orgasmo, né? Eu cheguei aqui numa aula lá em cima, naquele prédio lá, aula de engenharia de produção, lá, os engenheiros lá. Na hora que eu botei o gráfico, teve gente que falou, ah, que maravilha! Agora nós vamos nos entender. Agora sim. Teve gente que levantou, teve gente que bateu palma. Na hora que eu fiz o gráfico, comecei a igualar as equações. Aí foi aquela maravilha, você entendeu? Mas aí, fazer o quê, né? Agora, para a administração, né? É aquela coisa normal, para fazer parte do dia a dia de vocês. Então, olha aqui, ó. Eu também aprendi errado isso. O gráfico a gente lê pelos eixos. Preço, quantidade, né? A gente faz a leitura pelos eixos, tá? Então, o que é uma demanda? A demanda, ela é uma função do preço. O preço, ele não é importante? Então, a gente pode dar um prêmio para ele. Ele ganhou um eixo. O eixo de preço. Tá? Ele é importante. Ele tem que estar aqui em evidência.
porque ele não é o sinalizador do mercado, então ele ganhou de presente um eixo. Entendeu? Maravilha. Quantidade. Você vai ver que a quantidade aqui, quantidade, né? Vai aparecer, e aí, o que acontece? Cadê a quantidade de novo? Tem mais quantidade no meio dessa coisa aqui. Então, quantidade vai ganhar aqui um eixo de quantidade. Olha que bonito. Então, aí o que a gente faz? Olha só. O que é isso? Isso é uma função do preço pela quantidade. Então, ó, quando o preço é 10, quantidade demandada 6. Preço 10, quantidade demandada 6. Nossa. Preço 9, quantidade demandada 7. O meu não vai dar isso não. Hã? O meu não vai dar isso não. Ah, olha, que dó, gente. Não. Olha aí, ó. Preço 8, quantidade demandada 8. Nossa. Faz aí no caderno que vai dar certo. Meu Deus. Não deu não, professor. Olha que bonito. Olha aqui, ó. O preço caiu para 6. Quantidade demandada 9. Olha aqui, ó. Ninguém vai fazer gráfico. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém vai fazer gráfico em prova, tá? Ninguém vai fazer gráfico em prova, tá? O objetivo do administrador é analisar os dados. Você não vai fazer gráfico, você vai ser apresentado para você um gráfico, tá? O contabilista vai te dar um relatório contábil para você ver o desempenho da empresa. Ele já fez a contabilidade, não foi nem ele, foi o assistente dele. Ele vai fazer, vai assinar embaixo, vai verificar e vai te passar, tá? Você não vai fazer gráfico, mas é bom que você saiba como ele é feito. Olha aí, caiu para 5, ó, quantidade demandada 10, né? Caiu para 5, quantidade demandada 10. Aí tem um monte de coisa que é 10, né? Uninove é 10. Nota, aquelas notas lá no final do carnaval, 10. Quesito tal, 10 e tal. Nossa, tá vendo? Olha bem. O que aconteceu aqui? Olha direitinho. Qual é o comportamento do consumidor aqui? Em relação Caiu o preço. o preço vai caindo e o que vai acontecendo? Quantidade aumentando. A quantidade demandada vai aumentando. Então, eu nem preciso fazer isso aqui. Como é que seria a lei geral de demanda? Escreve para mim, olhando isso. Quanto? Quando o preço cai, a demanda Vamos fazer assim, ó. Quanto maior o preço, o que acontece? Menor Aí sim. a quantidade demandada. Aí sim. Ok? O inverso é verdadeiro? O inverso é verdadeiro? Sim. Então, e vice-versa. Pronto. Agora, só falta você tomar consciência de uma coisa. Uma coisa é demanda. Outra coisa é quantidade demandada. Demanda é a função que vai ter os dois pares, preço e quantidade. Preço e quantidade. A curva de demanda é uma sequência de pontos.
que combina preço e quantidade. Ó, aqui ó, é um potinho, aqui é outro, aqui é outro. Vai sendo o quê? Uma sequência de pontos que mostra preço, quantidade, preço, quantidade, preço, quantidade. Ela vai formando a demanda. Isso é a demanda. A quantidade demandada é um dos elementos da demanda. Tá? A demanda é uma função. A quantidade demandada é um dos pares que formam essa função. O outro é o preço. Preço e quantidade geram a demanda. Olha lá. Preço, quantidade. Preço. Cada pontinho vai formando a curva de demanda. Tá? Ok? Então, olha lá. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Deu para perceber uma coisa? Isso aqui é matemática, mas você sabe o que é isso? Isso é o comportamento das pessoas quando elas são consumidoras. Tá? Na hora que o bendito do cara me aparece lá na frente e fala que a TV era 4.000 e caiu para 1.800, nossa, o cara bateu o coração dele mais forte naquele momento. E aí o que aconteceu? Mexeu com ele. É assim que acontece. Tá? Pode perceber. Isso pode acontecer e você não está nem percebendo que isso está acontecendo. Mas está. Na hora que falam o preço de alguma coisa para você, né, você tem reações. Né, ou negativas ou positivas. Você tem uma reação aqui. O preço mexe. Tá? Deu para entender o que é uma demanda? Cada produto tem uma demanda diferente. E ela tem combinações aqui, ó. Preço, quantidade. Vai descendo, vai aumentando a quantidade demandada. Tá? Ok? Tem alguma dúvida aí, gente? Por enquanto? Tá dando para entender isso aí? Não, é sério, agora né? Aquele negócio do silêncio é um problema, né? Você não fala nada, eu penso que você entendeu. Aí você não entendeu, aí pronto. Né? Mas aí é complicado. Querem parar um pouquinho? Né? Eu acho que sim, né? Nossa. Quanta gente, me explica assim, mais ou menos uma porcentagem assim, grosso modo, quanto falta da sala? Tudo isso aqui é gente que faltou? Sim. Ali tem gente também daqui. Isso é um negócio preocupante. Quando você tiver um problema desse, exige que vocês mandem um e-mail para a coordenação. Né? Pode ficar assim desse jeito. Tem que tomar providência, senão ninguém fica sabendo. Bom, vamos fazer assim. Depois do intervalo, eu vou explicar oferta, ponto de equilíbrio. Isso. Eu acho que vai dar para explicar deslocamento de demanda de oferta. Porque eu não falei que isso aqui era dinâmico. Então, a demanda, veja bem, a demanda, hoje, isso aqui é uma fotografia do tempo, desse momento aqui. Então, hoje é dia 6. No dia 6 de 3 de 2015, dia 6 de 3 de 2015, a demanda de sapatos estava assim. De repente, o que aconteceu? Alguns meses depois, a demanda se deslocou para cá. Aumentou a demanda de sapatos. Será que tem uma explicação? A gente vai ver que todo deslocamento de demanda tem uma explicação. Tá? Aí a gente vai ver, por exemplo, que a maior demanda, que as demandas têm motivos para se deslocar. Né? É o caso aí do panetone, né? Você viu a demanda de panetone, como é que tá? Tá péssima, né? Tem panetone a R$2, já viu? Eu entrei numa padaria outro dia, falei, R$2? Pô, esse negócio não tava 25?
25? Tá na validade? Aí eu olhei lá, tava na validade. Só que o cara, R$2 a lata. Ainda bem com uma lata bonita assim. Tal, falei, o que é a demanda, né? Sabe qual que é a demanda agora, né, do momento, né? É o ovo de Páscoa. A demanda são produtos sazonais. Eles têm uma demanda de acordo com a cultura que você tem. Então agora o cara vai se encher de ovo de Páscoa. Tá? Essa que é a demanda. Vamos parar então? Veja bem, antes de sair daqui, eu vou fazer pela última vez essa pergunta. Vocês estão entendendo isso daí? Sim. Entenderam que é uma função que representa a vontade das pessoas, do comprador, do consumidor. Ele age assim. Então eu vou acreditar em primeira mão. Né? Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos lá, vamos parar um pouquinho. Tá. Você viu o que eu fiz? Eu não fiz nada, né? Eu cheguei aqui, né? Depois eu te mostro o número. Troquei, coloquei. Adivinha, você sabe o que isso significa? Nada. É só para dar uma mexida nos caras, né? É o seguinte, é da mesma natureza. Quando é da mesma natureza, então, o que vai acontecer? É só você trocar aqui. Você pode ver que eu inverti o gráfico de oferta e deixei aqui para a gente fazer a mesma coisa que nós fizemos na demanda. Então, vou começar a explicar a oferta. Aí eu gostaria que você prestasse um pouco de atenção. Eu sei que você já está assim, bastante debilitado, né? Que está assim com o gás lá embaixo já, né? Mas tem um problema aí que é o seguinte: todo mundo nasce consumidor. Sabia disso, né? O cara já nasce consumidor, pode ver. O cara nasceu lá, pega pelas perninhas, ele já nasce chorando que ele quer alguma coisa, já, entendeu? Consumidor, nasceu consumidor já. Quer leite, está com fome, alguma coisa ele quer. Mas a gente não nasce produtor, entendeu? Pode olhar, vai no berçário, todo mundo quer alguma coisa ali. É comida, é leite, entendeu? Já nasce precisando de fralda. Mas nascer empreendedor, a gente não nasce. Então aí a gente tem uma lógica diferente em tudo isso, tá? É esse que é o grande drama de explicar a oferta. Você tem que explicar pela lógica de quem está oferecendo o produto no mercado. Oferta, vamos lá, é o outro lado da moeda, né? Uma determinada quantidade, então ela é conhecida, eu sei quanto é essa determinada quantidade, que os vendedores, os produtores, né, eles são os representantes da oferta. Então aqui, esses vendedores desejam, o verbo nem mudou. Então, mesma coisa, é um processo, é um fenômeno presente. Desejam quer dizer que existe uma oferta, não existiu. Isso daqui também não é vendas, não é compras, seja lá qual for aquilo que você tem aprendido em contabilidade, né, que já acabou. Isso não acabou. Se tem uma demanda hoje, tá, de alguns produtos, tá, ela está presente e ela é dinâmica, ela pode se modificar, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. O que modifica uma demanda, o que modifica uma oferta. Então isso é presente, não é contabilidade, tá? Então, uma determinada quantidade que os vendedores desejam oferecer, tá? Daí o nome oferta. Orientados também por um preço. O preço não só orienta a demanda,
como ele orienta a oferta. Tá? Presta bem atenção nisso. Em um determinado período de tempo. Também não é a qualquer momento. Eu sei a oferta que foi coletada nesta semana. Ele começou a coleta de dados na segunda-feira, terminou no sábado. Quando chega na próxima segunda-feira, eu já tenho o quê? A data, o período da minha coleta de dados. Tá? Então, neste período determinado, eu tenho a minha oferta. E agora que vem aquilo que é mais difícil, porque a gente nasce consumidor, mas não nasce produtor. Né? Então, vamos lá. O que acontece aqui na curva de oferta? Vamos lá. Quando o preço é 2, vamos aqui, quantidade 1, vamos lá. O preço é 2, a quantidade é 1, estou disposto a consumir uma unidade. Quando o preço passa para 3, a quantidade eu quero consumir mais 2 unidades. E aí vamos pular um pouquinho para frente para ganhar tempo. Vamos para 5. E aí, de repente, a gente tem aqui 3. Vamos pular aqui para 7. 7. Estou disposto a oferecer 5. E aí eu vou para 8. Estou disposto a oferecer 6, e aqui a 10, estou disposto a oferecer 7. Bom, olhando para isso aqui, você já percebeu o que aconteceu aqui? Não é a mesma coisa, hein? O que aconteceu? Olha aí. O preço que nós temos aqui, né, foi subindo, e aí ele vai oferecendo mais produtos ao mercado. Que estranho, o preço sobe e aí ele oferta mais? Sim, sem dúvida. O ofertante tem uma lógica inversa à nossa. Ele quer ganhar na unidade, ele quer que o seu produto valha mais e não menos. Ele quer que o preço suba. Quanto mais o preço sobe para ele, mais ele está disposto a produzir, a colocar produto no mercado. Tá? Isso é uma lógica diferente da nossa, uma realidade que a gente não vive, porque a gente está do lado de cada moeda. Você está consumindo, mas ele que está tomando uma decisão de oferta, ele sabe que o preço, quando cai para ele, é uma situação difícil. Tá? Às vezes não cobre o custo de produção, aí ele é obrigado a parar, mudar de atividade. Tá? Então tem essas coisas aí. Como seria a lei geral de oferta? Olhando para isso aqui. Quanto maior o que? O preço. Aí vem a surpresa. Maior a quantidade ofertada. Ele não está demandando, ele está ofertando. O inverso é verdadeiro? Olha lá. Sim, né? Então, e vice-versa. Olha que bacana. É o inverso do que a gente pensa. Eu quero um preço baixo, mas o ofertante quer um preço alto. Tá? É um problema isso. Olha lá. Isso é real, tá? É uma coisa que acontece mesmo. Todo mundo já ouviu falar da Austrália?
A Austrália é um país, tamanho do Brasil mais ou menos, que fica lá no meio da Oceania, né, a terra do canguru, né? E a Austrália, ela é uma colônia, foi uma colônia penal da Inglaterra. Tudo que não prestava, a Inglaterra mandava para cá. Colônia penal, tá? Aqui o cara ia pagar todos os, né, as suas, tudo aquilo que ele fez de errado ele ia pagar lá. E aí, o que aconteceu? A Austrália hoje é um país rico, tem 88% da população de classe média, com padrão de vida muito bom. O pobre deles é diferente do nosso. O pobre dele é o aborígene, que é aquele que é o dono da terra, né? Que quando eles chegaram lá, já estava lá. E aí, o que acontece nesse país colonizado pelos ingleses? 88% da população é muito exigente com seus produtos. Muito exigente. Para você colocar um produto na Austrália, né, é complicado colocar um produto aqui. Eles vão exigir muito aqui. Aqui embaixo da Austrália tem um paísinho chamado Nova Zelândia. Uma ilhazinha, Nova Zelândia, que também tem um padrão excelente de vida. E aí, o que acontece aqui na Austrália? Todo produto que eu coloco no mercado, ele é consumido. Tudo que eu coloco aqui no mercado, todo mundo pode consumir. Então, a concorrência nesse mercado é um negócio fora do comum. E aí, quando todo mundo tem muita concorrência, é diferente, por exemplo, do nosso mercado. O nosso mercado tem lá classe A, classe B, classe C, classe D. E quando o ofertante vai fazer um produto, ele tem que direcionar isso para a classe que ele quer. Aqui não. Aqui ele tem que colocar o quê? Ele tem que fazer com que funcione esse sistema aqui de forma ótima, porque esse cara aqui é muito exigente. E aí, o que acontece na Austrália? Vamos tentar entender. Tem um fenômeno que é o inverso do nosso. A deflação. Você sabe o que acontece lá na Austrália? O pessoal é tão exigente, mas tão exigente com a qualidade, com o preço, que é preço baixo, qualidade alta. Sabe o que acontece? Os preços caem, despencam. O cara coloca o preço do produto no mercado, tem um preço. Ele vai colocar de novo, o preço cai mais ainda. Aí ele coloca novamente, o preço despenca ali embaixo. Sabe qual é o problema disso? Sabe o que está acontecendo na Austrália? O pessoal que produz aqui na Austrália está desestimulado de produzir. Está acontecendo exatamente isso aqui, ó. O inverso, o vice-versa aqui, ó. Quanto menor o preço, menor a quantidade demandada. E aí eles vão ofertando cada vez menos, e muita gente parou de produzir na Austrália. Aí você sabe o que o pessoal faz? Vai para Nova Zelândia, aqui embaixo, que é outro país, produz aqui e exporta para a Austrália, para poder sobreviver. Porque aqui o preço não cai, e aí entra no mercado internacional e pronto. Então sai daqui, vem para cá e manda para a Austrália. Tudo isso por causa do vice-versa aqui. Quando cai o preço, ele oferece menos ao mercado. Quando cai o preço, ele vai oferecendo menos. Até o momento que ele não quer mais produzir. Ele fala assim, não, chega, não está cobrindo o meu custo. Agora não. Vou parar por aí. Tá? Então isso é real. Tá? É uma coisa que acontece. E eu vou falar uma coisa para vocês. Deflação é tão ruim quanto a inflação. A inflação a gente conhece. Aqui no Brasil, então, né, aqui teve uma inflação histórica dos anos 80. Né?
onde o preço subia 2, 3 vezes por dia. Tá? 86% ao mês. Nós estamos batendo agora uma inflação que o pessoal considera alta e deve considerar alta de 7% ao ano. Você imagina 86% ao mês. O preço era um de manhã, no final da tarde o preço era outro. 2 vezes por dia, pelo menos, aumentava o preço das coisas. O negócio foi feio aqui. Muito ruim, as pessoas perdem poder de compra, tá? Na inflação. Perde o poder de compra mesmo, é terrível. Agora aqui você experimenta o contrário. Você experimenta a deflação. O preço cai, ele não oferece produto no mercado. É tão ruim quanto. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Deu para entender que isso é real. Né? Essa condição aí é muito real. E aí, tem alguma dúvida aqui? Olha aí, é a mesma natureza. Isso aqui é uma função também. Do mesmo jeito que a demanda. Olha aí, ó. Preço, quantidade. Preço, quantidade. Preço, quantidade. Só que ela expressa o quê? Expressa o vendedor. E o vendedor quer preço alto. Quer valorizar o seu produto. Enquanto o consumidor quer o preço baixo. Quer valorizar o seu salário. Né? Claro. E aí, como é que fica? Se um quer preço alto, o outro quer preço baixo. Como é que vai ficar? Que situação? Como é que resolve isso? Então, agora eu vou fazer o quê? Vou explicar aqui o ponto de equilíbrio, que é até onde nós vamos chegar, porque senão a gente acaba com o pessoal que não veio hoje. Se eu der deslocamento de curva hoje, nossa mãe, quem vai estar deslocado aqui é o povo quando chegar na próxima aula. Vai chegar tudo deslocado, vai falar, aula errada, né? Porque vai ter jeito. Infelizmente, a gente tem que puxar um pouquinho o breque de mão, né? Mas acho que já teve bastante coisa hoje, né? Sim. Pelo menos para quem veio, acho que já valeu o devido aí, né? Ninguém ficou aqui, ninguém sai do mesmo jeito, né? O importante é não sair do mesmo jeito que entrou, porque quando você sair do mesmo jeito que entrou, aí pronto, aí é complicado. Né? Não pode, tem que sair diferente. Né? Vou escrever aqui o ponto de equilíbrio, tá bom? Vamos lá. O que é o ponto de equilíbrio? Um quer preço alto, o outro quer preço baixo. Não é isso? Então, temos aqui um acordo. O acordo entre os agentes do mercado. Quem são os agentes do mercado? Demanda e oferta. Ok? A respeito do que? De um preço e de uma quantidade dos produtos que eles, né, com esse acordo, que serão absorvidos, serão comprados ou vendidos pelo mercado. Isso quer dizer o seguinte, vou fazer uma simulação aqui. Presta bem atenção nisso, vale a pena até você, né? Acorda aí, está quase no fim, Imagine que um determinado produto, eu tenho aqui a demanda e tenho aqui a oferta. Tá? Imagine que num determinado produto, a demanda esteja disposta a pagar por ele R$2. E a oferta está disposta a vender isso por 10. Não vai fechar negócio. Uma está valendo aí lei de demanda e lei de oferta. Uma que é o preço alto, a outra que é o preço baixo. Não tem acordo. Então, para que haja ponto de equilíbrio, os dois vão ter que fazer um sacrifício, né? O consumidor vai ter que fazer um sacrifício em ganhar, em gastar um pouco mais. E o produtor, o vendedor, vai ter que fazer um sacrifício em deixar de lucrar um pouco mais. Então vamos dizer que os dois estejam em acordo, que os dois vão ter 2 unidades monetárias para fazer esse sacrifício. Então aí o consumidor vai ser obrigado, tá vendo?
a comprar por 4 e esse aqui vai deixar 2 também. Vai ser o quê? 8. Fecha negócio? Ainda não. Não dá. Não tem equilíbrio de mercado ainda. Vai ter que fazer um pouquinho mais. Então esse aqui vai deixar mais 2. Vai vender a 6. E esse aqui vai deixar de ganhar esse aqui. Opa, fechou negócio. Isso é equilíbrio. Tá? Isso é equilíbrio de mercado. Daqui, ó, intersecção entre curva de demanda e curva de oferta. Tá? Isso daqui me define um preço de equilíbrio. É isso que está todo mundo correndo atrás, desse preço. Isso é uma quantidade que você pode produzir. E o que me diz essa curva? Essa curva me diz o seguinte, essas 2 curvas aí, ó, que neste preço e nessa quantidade o produto vai ser comprado. Demanda e oferta chegaram num acordo. Ó, nesse preço, nessa quantidade, o produto vai ser comprado, vai ser absorvido. Os dois concordaram. Nem prevaleceu a lei de demanda, nem prevaleceu a lei de oferta. Os dois chegaram num acordo. E aí, ó, o produto vai ser comprado nesse preço, nessa quantidade. Tá? É um consenso, é um acordo entre eles. Fizeram um acordo entre deixar de ganhar ou ganhar mais, ou comprar mais caro, para poder chegar nesses 6 aí, que é o acordo. Tá bom? Olha, se eu praticar algum preço acima do preço de mercado, o que vai acontecer? Terei um excesso de oferta, porque ninguém vai comprar acima do preço de mercado, ou uma escassez de demanda. É a mesma coisa. Tem nível que você vai achar excesso de oferta, tem nível que você vai achar escassez de demanda. Tá? É a mesma coisa. Vai faltar o quê? Vai sobrar produto aqui. Ó. Se você praticar um preço acima do preço de mercado, vai sobrar produto. Tá? Qualquer preço que eu pratico, se eu vender isso aqui a 10, ninguém vai comprar. Se eu vender aqui a 9, ninguém vai comprar. Só vai comprar a 8, que é o preço que o equilíbrio de mercado definiu. Tá? Outra coisa, se eu praticar um preço abaixo do preço de mercado, pronto, aí a coisa é diferente. Pratiquei o preço abaixo de mercado, o que vai acontecer? Eu vou ter uma escassez de oferta, porque vai faltar oferta aí, não tenha dúvidas, ou um excesso de demanda. Porque a demanda vai comprar esse produto. Vai ter mais demanda do que produto. Está praticando um preço abaixo. Ó, se eu vender o preço é 8, preço de mercado. Estou praticando a 6, a 5, a 4. Nossa, quanto mais eu desço aqui, mais tem essa situação de escassez de oferta e excesso de demanda. Tá? Eu tenho que praticar, para não haver nenhum desses dois desequilíbrios, o preço de equilíbrio. Tá? Tudo bem, gente? Se você entendeu o que é isso, você entendeu o que é o capitalismo. Capitalismo é isso aí. Tá? Isso é capitalismo. É demanda e oferta decidindo o preço de mercado. Tá? Ok? De forma gráfica, né? De forma gráfica é a intersecção, né? Quando uma cruza a outra, é a intersecção da curva de demanda e da curva de oferta. Tá? Vamos. O ponto de equilíbrio pode ser alterado conforme? Pode. Isso aí nós vamos ver na aula que vem. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer os deslocamentos de curva. Imagine o seguinte, né? Imagine o seguinte. Imagine que essa curva aqui é o mercado de panetone, tá? E está chegando perto do Natal. Você sabe o que acontece? A demanda vai aumentar. Se a demanda aumenta, o ponto de equilíbrio vai lá para cima. Aí você sabe o que vai acontecer? Vai aumentar a oferta de panetone, ó, que daqui é 0, vai aumentar. Vem para cá,
e vai aumentar o quê? O preço. O preço sobe. Entendeu? Aí a gente vai fazer bastante exercício de deslocamento de curva para a gente compreender como é que a realidade funciona de mercado. Tá? Vou colocar vários casezinhos, a gente vai fazer uma aula só desses cases, só para a gente definir como funciona o mercado aí. A gente vai dar uma puxadinha para a gente terminar essa aula. O povo já está levantando ainda. E a gente tem que terminar isso. Deu para entender o que acontece? E também pode acontecer o contrário. Olha aqui, ó. Panetone, nós estamos em março. Panetone em março. Sabe o que acontece? Vou até em amarelo aqui, ó. Panetone em março. O que acontece com a demanda? Ela cai. Quando a demanda cai, o ponto de equilíbrio se desloca para cá, cai a oferta de panetone no mercado e o preço vai cair. Por isso que a gente acha panetone a R$2. Entendeu? Por isso. Agora tem. Vai procurar panetone agora. R$2 a latinha. Aquilo já custou 25, já custou 28. E não tem jeito. Aí, vem para cá. Então, muda sim. O ponto de equilíbrio pode mudar. Né? Geralmente, quando você alcança o equilíbrio de mercado, dificilmente se modifica, tá? Mas aí tem os deslocamentos da demanda e da oferta. Só quando desloca a demanda, só quando desloca a oferta. A oferta também desloca, tá? Mesma coisa, eu fiz aqui só com a demanda, mas desloca também. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Mercado, ó, já está terminando, hein? Mercado é para tudo. Onde tem demanda e oferta, tem mercado. Quando você vê mercado, é isso aqui, ó. Demanda e oferta. Se não tem demanda, não tem mercado. Se não tem oferta, também não tem mercado. Tá? Olha aqui, ó. Mercado de bens e serviços. Só vai mudar o nome do ofertante e do demandante. Quem é a demanda e quem é a oferta do mercado de bens e serviços? Quem é a demanda? Somos nós. Quem é a oferta? São as empresas. Elas que produzem bens e serviços. Mercado monetário. Você tem um mercado, né, onde há necessidade de moeda. Então, no mercado você tem o ofertante de moeda, que seria o Banco Central, e o demandante, que seriam os bancos. Mercado de crédito seriam os tomadores de empréstimo, seriam a demanda, e aqui nós teríamos a oferta. Quem oferta? Crédito. Os bancos. Ok? Aí você tem o mercado de capitais. Mercado de capitais é o mercado de ações, de papéis, de debêntures. Né? Quem é o demandante? O investidor. Quem são os ofertantes de papéis, de ações? As empresas. Ok? Mercado cambial. Ó, cuidado que isso aqui confunde, hein? Mercado cambial. Quem que é o demandante de moeda estrangeira? De dólar. Aí eu vou dar um exemplo só. Tem vários. Não é um só. São os importadores. Por que o importador precisa de moeda estrangeira? Porque ele tem que pagar. Qual é a atividade dele? Importar produtos. Ele compra lá de fora. Quando ele compra, ele vai ter que pagar. E o cara, o fornecedor dele lá fora, não quer receber em real. Ele quer receber em dólar. Então ele entra no mercado como demandante. Ele quer comprar dólar para pagar o seu fornecedor. E aí vem o que? O ofertante de moeda. Quem que oferta a moeda? O exportador. Você sabe por quê? O exportador, ele vende para fora. Ele recebe em dólar. Tá? Os contratos de exportação são em dólar. Aí você sabe o que vai acontecer? Quando ele está exportando,
ele tem que pagar os seus funcionários. Ele pode pagar em dólar? Não pode. Aí depois ele tem que pagar os fornecedores dele, aquele que vendeu matéria-prima para ele. Ele pode pagar em dólar? Não, o cara não vai aceitar, senão você está passando problema para ele. Aí o governo pede para recolher impostos. O governo aceita recolher impostos em dólar? Não, também não. Então o que ele tem que fazer com esses dólares? Ele tem que ir lá vender esses dólares. Então ele entra na condição de oferta de moeda. Um quer comprar e o outro quer vender. Tá? Todos esses aqui, ó, não são só esses, mas todos esses fazem parte do sistema financeiro nacional, que possibilita um país a crescimento econômico. Tá? Mercado de trabalho. Cuidado com esse aí também, dá um nó na cabeça. Quem é a demanda no mercado de trabalho? São quem? Quem é a demanda no mercado de trabalho? Os empregados não, aí é que tá, por isso que eu estou falando, toma cuidado. A demanda são as empresas. As empresas demandam força de trabalho. Elas querem comprar força de trabalho. Quem é a oferta? Somos nós. Nós somos oferta de força de trabalho. Entendeu? É a diferença que você tem. Muito cuidado, gente. Porque, olha aqui, ó. Isso daqui, demanda e oferta, define o que é o mercado. Se não tiver demanda, não é mercado. Se não tiver oferta, também não é mercado. Tá? Ok? Olha, o que vai acontecer aí é o seguinte. Espera aí que eu vou colocar o fórum ali. Hein? É rápido. Espera aí. Faltam uns minutinhos aí. Nunca subestime essa lógica de mercado, de que mercado é demanda e oferta. Quem subestima acaba quebrando a cara. Eu conheci um cara aí que resolveu ir para Portugal. Vou contar para vocês só. Ele resolveu ir para Portugal e falou assim: eu vou comprar dólar e eu vou levar reais. Há um tempo atrás. Agora já melhorou um pouco isso daí. Mas na época que ele foi, ele resolveu levar reais. Chegou lá e ele ia trocar lá por euro. Olha a situação do cidadão. Pegou um avião daqui, foi parar em Lisboa levando reais. Que situação. Quando ele entrou na casa de câmbio, o cara olhou para ele assim, o português olhou para ele e falou: puxa vida, hein? O senhor é a própria oferta, né, de reais. Só que eu vou dar uma má notícia para o senhor, viu? Aqui não tem demanda por reais. Isso quer dizer que não tem mercado. Ele falou: não é possível, como não? É uma casa de câmbio, só que não tem demanda. O senhor devia ter trazido dólar, devia ter trazido o que o senhor quisesse, mas real, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o senhor lá para o Banco do Brasil. E aí ele foi lá, tem uma agência do Banco do Brasil lá em Lisboa. Aí ele chegou lá, né? O gerente português, o gerente olhou bem para a cara dele, falou assim: olha, eu gostaria muito de ter ido algum dia no Brasil. Eu nunca saí daqui e fui para lá. E para falar a verdade para o senhor, se eu vi umas 2 vezes uma moeda de real, foi muito. Então nós vamos ter que fazer uma operação aí que é a seguinte: o senhor liga lá para o Brasil e manda vir dólar. O senhor vai pagar uma taxa lá no Banco do Brasil. Quando chegar aqui, o senhor vai pagar uma taxa aqui, certo? Então, você entende? Aí o senhor vai ter dólar. Aí eu faço a troca de câmbio aqui dentro da agência mesmo, tá? Pode ficar tranquilo, o senhor não precisa ir na casa de câmbio, não. Você não imagina o preço do dólar como sai. Isso porque ele subestimou uma lógica de mercado. Para ter mercado, tem que ter demanda e oferta. E não tinha oferta, não tinha demanda de reais. Tá? Não dá, não teve jeito. Né? Quem é o português aqui? Né? Pois é. Eu imaginei ele lá na frente e o gerente falando:
quem é o português, né? Muito bem. Para entender isso aí, nunca subestime essa lógica. Mercado, demanda e oferta. Ok? Então vamos aqui. Vou colocar aqui o seguinte. Vou colocar a fórmula. Eu esqueci, cara. Não, mas eu gravei. O pessoal da sala ia te matar se você esquecesse.